Como é bom louvar o Senhor, né? Adorar a Deus. É um privilégio para poucos, sabia? Não é todos que foram chamados para adorar a Deus. Ele deixa todos, mas nem todos entendem. E nós, quando podemos adorar o Senhor, estar na presença dEle, isso é glorioso, gente. O céu se alegra, com certeza. Dá um retorninho para mim aqui, não sei onde é que está o pessoal do som aí. Um pouquinho de retorno mais aqui, obrigado. Gente, nós vamos, é que está aparecendo um negócio aqui, quero falar hoje sobre um tema que eu acredito que em algum momento da vida, não tem ninguém que não passe, que não viva. Alguns conseguem dominar, alguns entram em um estado um pouco mais crítico, mas acredito que todos, absolutamente todos que estão debaixo desse telhado, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, em algum momento na sua vida passou ou passa por medos e bloqueios. Então é disso que eu quero falar hoje. Por quê? Por que esse tema? Na quinta-feira eu fiz uma live no meu Instagram, eu faço toda quinta, há 27 semanas, são 6, 7 meses, e essa última foi exatamente esse tema, foi medos, complexos e bloqueios, mas hoje eu não vou falar de complexos. E o resultado que aconteceu depois da live, de pessoas me chamando no particular, me impactou bastante. Pessoas, algumas que estão aqui, pessoas que assistem de longe, e me levou a orar, e me levou a pensar, nesse ambiente de medo que muitas vezes vivemos, ou numa vida de bloqueios que muitas vezes nos impedem de avançar, de conquistar algo, nas diversas áreas da vida, sentimental, profissional, espiritual. E eu comecei a orar mais e buscar mais. Eu venho nesse ano me movendo muito a entender um pouco sobre mais o emocional, identidade, cura. E está aqui alguém que foi curado por Jesus, de medos e bloqueios, e estou sendo curado, estou sendo transformado. E quando você vê alguém, como o deputado Joel que está ali, falando diante do público, você pensa, esse cara não tem medo de nada. Não tem bloqueio nenhum, Leandro, né? E aí a esposa em casa ouve as dores, as queixas, daquele que muitas vezes diante do público parece um gigante, mas lá no fundo todos temos alguma coisa a ser tratado, ou nos esforçamos, parece que nadando contra a correnteza, e muitas vezes perdemos muitas coisas na vida, por viver dentro do que eu chamo de uma prisão. Eu coloquei um texto lá no Instagram esses dias, ou você perde o medo, ou você perde a oportunidade. E no outro dia um irmão me mandou uma mensagem, ele disse, olha, nós tínhamos uma decisão para tomar até às 6 da tarde, quando vimos a tua postagem, eu disse, está aí, precisamos tomar decisão, porque ele estava agindo por medo. Então eu sei o quanto a igreja perde com pessoas bloqueadas, com medo, eu sei o quanto famílias perdem, o quanto filhos perdem, empresas, enfim, em todas as áreas. Eu vou procurar ser bem bíblico aqui, porque a Bíblia tem a solução para isso. Essa é a boa notícia. A Bíblia tem a solução, gente. A palavra de Deus tem a solução. Você que está nos assistindo pelo Instagram, seja bem-vindo, que Deus possa falar com você, que você possa compartilhar aí, acho que tem uma flechinha aí embaixo aí, né? Ou aqui, não sei onde é que está. Manda aí para 5, 10 pessoas que você conhece, que você admira, e que quem sabe precisa vencer algum medo, algum bloqueio. E já aproveita, você que não está seguindo no YouTube, sempre o nosso culto é transmitido ao vivo, YouTube Comunhão Familiar. Segue lá também no Instagram, o nosso Instagram da igreja está muito bom, parabéns pessoal da comunicação. Tem ali um devocional toda semana, amanhã, acho que segunda-feira, toda segunda, e tem também ali agora umas postagens sobre a igreja nas casas, já tem acho que umas 4, 5 semanas que eles estão fazendo, muito bom. Então segue lá, é @comunhão familiar, e segue eu também, @franciel7, e toda semana tem material sobre identidade, propósito e sobre vida com Deus, lá no Instagram, lá é live toda quinta-feira do meio-dia, amém.
Livro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Um homem valente e corajoso, e olha o que Deus diz para esse valente e corajoso. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Já está lá. Seja forte e corajoso. Repare quantas vezes Deus vai falar para ele essa frase. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Então aqui Deus já dá a receita. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente todo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Uma pergunta que Deus, o próprio Deus faz a Josué. Então seja forte e corajoso, ou seja, não tenha medo. Não se apavore, não se assuste, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Tema dessa noite: vencendo medos e bloqueios. Gente, 3 vezes, em uma menção que pode ser quase uma quarta, Deus diz em apenas 3 versículos para um homem que já era corajoso. Dos 12 espias que vão espiar a terra alguns anos antes desse chamado, Josué, esse cara aí que Deus está falando, era o mais corajoso dos 12. Agora, coragem não é ausência de medo. Coragem, muitas vezes, é ir com medo. É dar o passo mesmo com medo. E Josué, ele está numa situação, o contexto aqui é bem complicado, porque Moisés havia morrido. E o que ele tinha para assumir era muito grande, prefeito Leandro. Era uma responsabilidade tamanha. Imagina você conduzir aí cerca de 2 milhões de pessoas. A Bíblia fala em 500 mil homens, e não estava contado ali mulheres, crianças, que Moisés, o grande líder, tinha trazido até ali. Agora Deus chega e diz: ó, Leandro, é contigo, vai guiar esse povo para a promessa que eu tenho, vai guiar a igrejinha para a promessa que eu tenho para esse povo. É uma responsabilidade que dá ou não dá medo? Dá medo? Deus, sabendo disso no coração de Josué, dessa pressão que ele receberia do povo, dessa pressão e naturalmente da insegurança, de pensar como seria, Deus vem e o visita. Deus vem e conversa com ele. Deus chama, valida, confirma, dá a promessa, reforça a promessa, e tem algo que Deus faz aí no meio desse versículo que nós vamos ver daqui um pouquinho lá na frente. Quantas oportunidades, gente, você já perdeu por medo? Quantas oportunidades, muitas vezes sonhos, deixamos para trás, por acreditar muitas vezes em mentiras sobre nós mesmos. Josué podia ter dito ali: não, isso não é para mim. Moisés era muito bom, ele fez um bom trabalho, eu não vou conseguir. Ele podia ter deixado com que o medo virasse um bloqueio. E aqui a diferença entre medo e bloqueio. Qual a diferença? Parece igual, mas não é. Medo pode até ser uma medida de proteção, medo pode até te ajudar. Bloqueio é quando o medo não tem mais domínio e ele gera uma prisão impedindo você de dar o passo. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Eu sei que Deus vai mudar a vida de alguma pessoa aqui. Oportunidades perdidas que passam, porque muitas vezes deixamos esse medo tomar um excesso e nos bloqueamos, nos travamos. Você já pensou em qual pode ter sido o momento que você tem travado? Vou dar um exemplo aqui, diferença de medo e bloqueio. Medo, você está dirigindo, atravessa um animal na frente, você freia e não bate e dá medo. O coração acelera, mas passa. Bloqueio é quando você bate, sofre um acidente
e não consegue mais pegar a chave do carro na mão. Tem um bloqueio para dirigir. Fica bloqueado por causa de um medo que tomou uma proporção muito grande, que era para te proteger, e bloqueou. Abriu uma empresa, teve uma experiência negativa, faliu, não sei o que aconteceu, bloqueou. E diz assim, isso não é para mim, eu não consigo. Aí vê a vida dos outros muito bem sucedido, foto de Facebook, né? Todo mundo feliz. E aí diz, eu não consigo ser assim. Vê casamento feliz. Olha uma foto de casamento feliz, pode ser que seja, pode ser que não seja. E aí diz, eu não consigo ser feliz. Bloqueou por causa de um medo, gerado de uma experiência negativa. Eu conversava e ajudando uma menina de 32 anos, que teve uma experiência negativa no relacionamento, falando sobre identidade, falando sobre vida, de família, ela, no final não sou psicólogo para fazer sessão, mas do discipulado, da conversa, ela disse, nossa, e eu que já estava pensando que eu nunca mais vou casar e eu não vou ter família. 32 anos, apenas. Porque ela teve uma experiência negativa, aquilo gerou um medo, traumatizou e paralisou. E aí estamos há 2 anos trabalhando com essa moça, para que ela desperte a verdadeira identidade da qual ela foi gerada. Uma moça ou um rapaz, vou entrar em algo bem particular aqui agora, eu quero mexer um pouco mais fundo. Achei que estava brabo comigo, rapaz. Esse que é lutador de Muay Thai, pensei, bem, aí esse baixinho vindo aí, ficou ruim. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Algo bem profundo agora, bem íntimo. Uma pessoa que foi violentada na sua infância. Uma moça, um rapaz. Vou pegar o caso de uma moça. Gera medo e também gera bloqueio. E quando essa moça vai conhecer o amor da sua vida, esse bloqueio pode fazer com que esse relacionamento não seja sadio, que ela não se entregue para esse homem, que não é aquele, eu sei que tem provavelmente alguém aqui, ou assistindo, mas eu quero te ajudar. Esse medo não é real, porque não é aquele homem que violentou essa moça, é o amor da vida dela, mas esse medo se tornou tão profundo que virou uma prisão e bloqueou, e muitas vezes essa mulher vive, a gente já acompanhou pessoas que vivem um casamento de 20, 30 anos bloqueada, por causa de um problema que aconteceu lá na infância. E hoje nós vamos ver como liberar isso, como vencer esse medo e sair dessa prisão do bloqueio, seja na área que for. A receita que tem aqui da Bíblia é para qualquer área da vida, amém? Agora, qual a origem do medo? De onde vem o medo? 2 frentes, a espiritual, você vai lembrar muito bem de uma conversa que Deus teve com Adão lá no jardim. Será que no jardim tinha medo? Você acha que no jardim tinha medo? Irmão, isso é porque vocês não dão glória a Deus, aí que a menininha... Quando a igreja dá muito glória a Deus, o barulho ia ser mais alto que o choro dela, vocês estão muito quietinhos. No jardim, na vida que Deus criou para Adão, e que é a vida que será restaurada depois do arrebatamento da nossa salvação, naquele ambiente não é um ambiente de medo. Você acredita que Adão tinha medo no jardim? Não, não tinha medo. Por quê? Porque ele não tinha sido traumatizado com nada, ele não tinha passado por nenhuma experiência negativa, ele não tinha sofrido com nada, tudo era perfeito, era uma vida perfeita, era uma vida de alegria, de ousadia, de confiança, andando com Deus. E o que a Bíblia diz? Certo dia, Deus vinha toda tarde conversar com Adão, tomar um chimarrãozinho, um cafezinho para você que não é daqui, e Deus conversava com ele como um amigo todo dia, era o Criador e a criatura, conversando, ensinando, e de repente um dia Deus chega no jardim, e ele diz, Adão, não estou te achando. Ó Deus, brincando de que não sabia onde é que ele estava. Esse Deus é tremendo, né, gente? A gente erra e Deus diz, não sei, o que tu fez? É um amigão.
Adão, cadê você? E Adão, em Gênesis capítulo 3, versículo 10, diz assim: tive medo. Primeira vez que essa palavra entra na história da humanidade. Foi aqui. Tive medo, porque eu estava nu e eu me escondi. O medo nasceu a partir da desobediência, do pecado e do afastamento de Deus. Já vai pegando aí a ministração para o teu coração. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Ele tinha o amor de Deus, ele tinha a presença de Deus, ele tinha o próprio Deus. E quando esse amor foi separado, quando essa presença foi separada, a primeira coisa que ele se identifica é pecador. Não se identifica, na verdade ele recebe uma informação, já vou falar sobre isso. E aí a Bíblia diz, tive medo, e isso te perturba até hoje. Nasceu lá. Então você já está começando a entender como uma pessoa inteligente, que quando eu me afasto dele, o medo aumenta. Quando eu me aproximo dele, o medo diminui, ou desaparece. Já vai pegando isso que é uma verdade. O afastamento, estar sozinho, e muitas vezes aproximar-se de Deus é aproximar-se da mesa aonde Deus está. Qual é a mesa de onde Deus está? É aonde o povo dele está. Deus não senta em qualquer mesa. Deus não frequenta qualquer lugar. Deus não habita em qualquer pessoa. Ah, mas Deus, todo mundo é filho de Deus. Nada. A Bíblia diz que aqueles que creem na sua palavra, em Cristo Jesus, como seu Salvador, são adotados por Deus e agora são filhos. Até então, eram criaturas, mas aqui eu vejo filhos diante desse altar. E quando eu me assento, mas como é que eu vou me assentar com Deus? Deus não aparece para mim na vida desse aí que está do teu lado, na vida dessa mulher, na vida desse homem, dessa pessoa que está cheia do Espírito Santo, e que você pode ter comunhão, você senta com Deus, e o medo desaparece através de um sorriso, de um conselho, de alguém que tem Deus na vida. Mas vamos lá. Tive medo e me escondi. Um gauchão lá tomando chimarrão, mas que maravilha. Não é bom que vire moda no culto todo, mas um que outro assim eu até aceitaria depois uma coisa. Tive medo porque estava nu. Então, qual a origem do mal? No afastamento de Deus e no pecado. A origem do medo? No pecado. E, gente, quando nós aprontava para a mãe e o pai, os grandes, né? Os pequenininhos ainda quando aprontam, dava ou não dava medo? Porque tinha aprontado. Quando o homem adulto apronta para o pai celestial, também dá medo. A gente sabe que vai dar problema. Por isso esconde. Por isso o celular do adúltero é bloqueado para ninguém ver. Meu celular, minha filha de 5 anos usa, né? Lógico que tem que usar, né? Sugiro que você é crente, teus filhos também possam usar teu celular. Mas o pecado gera medo. E aí eu escondo. Eu me escondi, Senhor, porque eu tive medo. A Bíblia também diz que o inimigo é aquele que alimenta o medo. E todo medo não vem de Deus, porque o que vem de Deus é a fé, e o medo é ao contrário da fé. O medo, ele gera esse bloqueio e essa paralisia, e a fé, ela gera movimento. Ninguém que tem fé realmente em Deus é uma pessoa paralítica, paralisada. A fé, ela movimenta, ela é ativa, ela se reflete na vida prática, em qualquer área da tua vida. Pastor Olavo, um homem de fé, Deus lhe dá um pensamento, uma palavra, uma visão, uma direção, e essa fé botou uma pedra fundamental nesse lugar. Fé ativa. Fé viva. Então medo, que é paralisia, é ao contrário de fé. E se fé vem de Deus, medo vem do diabo. E ele alimenta isso na nossa mente. Ele alimenta isso no nosso coração. Então, na questão espiritual, o medo vem do afastamento, da queda, do pecado, do erro. Tem aqui uma psicóloga, na raiz da psicologia, estou falando da origem do medo, a raiz do medo, na espiritualidade e na psicologia emocional. Uma resposta natural de autoproteção. O problema é quando esse medo se torna exagerado, baseado numa experiência passada, e ele paralisa por uma experiência que deu errada. Bloqueios que nascem de traumas, rejeições, comparações
ou palavras negativas recebidas no passado que a pessoa acreditou como verdade. O nosso cérebro registra com muito mais intensidade algo negativo do que algo positivo. E geram, doutora, gatilhos emocionais que são armados na hora que aquela situação se apresenta a mim. Psicologia defende isso. Está certo também. Tem coisas que você vive bloqueado hoje, travado, por causa de uma palavra que alguém disse lá na tua infância. Eu descobri agora há pouco tempo, num treinamento emocional, que parecia não ter nada espiritual, não tinha nada a ver com igreja, mas era tão espiritual que me levou a entender que quando eu tinha 7 anos de idade, aconteceu um fato comigo que até hoje me prejudicava e eu não sabia. Estava no subconsciente e tinha uma ação muito mais forte do que o meu consciente, do que aquilo que eu faço com razão. Aquilo acontecia sem eu perceber. Eu tenho uma experiência que aconteceu na minha célula. Eu queria que tivesse música na minha célula. E não tinha alguém que tocava. Então eu falei com o Clóvis, né, Clóvis? Eu disse, eu vou aprender a tocar violão. E vai ter música. Comprei um violão, aprendi a tocar violão. Quer dizer, toquei violão na célula. E tocava uma vez, tocava 2, 3, 4 musiquinhas, mas estava indo, né? Canto mal e tocava mal também, mas dava para o gasto. E de repente uma brincadeira dos homens, sabe? Aqueles homens que não tiveram muita infância, aquela coisa arada, tinha uns 30 homens na minha célula. E aí um irmão brincou assim, eu toquei uma música e ele disse, o Gil estava naquela célula, e ele disse assim, tu gosta dessa música, irmão? E eu disse, gosto, então não toca mais porque tu estraga quando toca. E todo mundo rindo assim, mas brincadeira, entendeu, irmão? Brincadeira de amigo. Era o velhinho do Come Come, lembra do Silvio? Amado, está assistindo aí, Silvio, Deus abençoe. Ok, todo mundo brincou, é claro que eu não fiquei bravo, nada a ver. Tudo bem, guardei o violão, a minha célula era no sábado de tarde. No outro sábado, preparei a palavra e, hoje não deu tempo de ensaiar, eu não vou tocar. No outro sábado, 15 dias depois, hoje não vou tocar, vou dar mais tempo para a palavra. Internamente, aquilo gerou um trauma, aquilo gerou algo no meu coração, um medo e um bloqueio. Inconsciente, eu não olhava para o violão conscientemente e dizia assim, eu não vou tocar porque ele me criticou. Eu não fazia isso conscientemente, mas no subconsciente aquela informação estava ali. E me fazia bloquear. E assim se passou, sabe quantos sábados? 1 ano. Por 1 ano, eu tinha desculpas para não pegar o violão. No fundo, aquela crítica me feriu internamente. Ali nasceu um medo e um bloqueio de ser criticado de novo, de ser rejeitado, criticado, invalidado, excluído, tanta coisa. Depois de 1 ano, eu dei conta, eu pensei, nossa, eu nunca mais toquei violão na célula. E aí eu lembrei daquele fato emocional, nada de espiritual, que tinha me prejudicado. Quanta coisa você não está vivendo inconscientemente, simplesmente dando uma desculpinha, dizendo, vou deixar de lado, mais um pouco. Vamos pegar aqui na igreja, você teve uma célula, você foi um líder, e quem sabe não teve êxito, como você almejava. Ou você começou um ministério, alguma coisa espiritual, e você não teve aquele êxito, ou você teve alguém que criticou você, ou não sei, qual a brincadeira pode ter sido de bom gosto, nem foi de maldade fizeram contigo, e lá no teu inconsciente, teu subconsciente, está agindo, e impedindo você de dar o passo de novo, por causa de uma experiência. Naquele dia eu olhei para aquele violão e disse, nossa, é aquilo que eu tenho medo de tocar. Peguei meu violão, levei para a célula de novo e continuei tocando. Não dei muito bom igual, não adiantou. Mas eles não mudaram, não adiantou nada para eles na célula, mas para mim mudou muito. Eu consegui vencer. É um sinal, só um exemplo do violão, mas quantas coisas na nossa vida. Quanto rapaz feio como eu que levou fora de mulher bonita e não chegava mais em mulher bonita. E solteiro até hoje. Porque ficou com medo, gente. Quanta mulher que ouve falar,
ou que o pai, vamos tocar um pouquinho mais na ferida, o pai não prestava. Eu conheço duas moças que têm um relacionamento homoafetivo, e uma delas nasceu e se criou ouvindo a mãe dizer: o teu pai não presta, teu pai não vale nada, e o pai realmente tinha problemas. A menina cresceu entendendo lá dentro que ter homem era um problema. É uma bênção, né, irmãs? Ô, irmãs, é uma bênção ter um homem? Eita, fraco. Irmãos, vamos dar o troco agora, eu não vou dar chance para elas. É uma bênção ter uma mulher? Os homens estão aí, gente. Uma salva de palmas para os homens. Vai, mulherada, vocês passaram vergonha. Corta, não dá para cortar, já foi, já é ao vivo mesmo. Vocês pensaram se era uma bênção ter homem, né? Ai. Homens, agora vamos fazer diferente, vamos fazer melhor. Daqui um ano, quando eu pregar, eu vou fazer a pergunta de novo. E aí as mulheres vão pular de pé e dizer: meu Deus, que homem. Brincando, gente, mas essa menina tem um relacionamento homoafetivo até hoje mais de 30 anos, porque a mãe, o pai adulterava, o pai bebia, e a mãe dizia: homem não presta, homem não presta. E eu acompanhando essa família, eu disse: claro, o problema dessa menina não é outro senão esse, que ela criou essa crença, essa verdade dentro dela, e um bloqueio com o homem, porque ela pensava: eu vou sofrer com o homem. Se você vive assim, Jesus Cristo vai te libertar essa noite. Jesus Cristo vai te libertar. E também, gente, a raiz espiritual, a raiz psicológica e a raiz social. O que é a raiz social? É a criação, é o ambiente. Vamos pegar um exemplo: a pessoa tem medo de ousar trocar de emprego, abrir uma empresa, enfim, romper com algo profissional. Quem sabe o ambiente que você foi criado, de pai e mãe, que fizeram o melhor por você, tinha uma insegurança ali. Quem sabe o pai era inseguro, a mãe era insegura, diziam: vamos ficar, o pai vai trabalhar aqui sempre seguro, para dar comida para vocês, e aquilo entrou, e você tem insegurança para romper e buscar algo novo. Pode ser que isso tenha acontecido. O ambiente social, a cultura, o meio que vivemos, que acaba dizendo: isso não dá. Pessoas negativas do teu lado. Tem gente que não dá para tirar da nossa vida. Não dá para tirar esposo, não dá para tirar esposa. Dá, é só divorciar. Não dá. Vamos ser bíblicos, não dá. Conserte-se aí que é mais barato. Né? Ministério de Casais aí, Ministério de Casais, vai ser lá o seminário do Conserta. Não troque. O caro e barato. Trocar custa caro, gente. Pensa num pepino dobrado depois. Que eu ouço falar, graças a Deus não tenho experiência. Conserte isso aí que vai ser mais barato. Pode ter certeza. Mas filho não dá para trocar, não dá para abandonar. Pai e mãe não dá para trocar, não dá para abandonar. Mas tem pessoas que dá para fugir, gente. Tem mesas que dá para abandonar, foge. Mesa que é negativo, murmuração, fala mal de pastor, fala mal de todo mundo, fala mal do prefeito, que para quem pega, fala mal. Sai desse meio, porque isso é uma das raízes dos medos que você vai viver, de bloqueio e de travamento na tua vida. Vai atrair maldição ainda. Então, o ambiente que somos criados, e repito, quem sabe teu pai e tua mãe te criaram com maior amor, e era o que eles tinham para te entregar. Mas muitas vezes isso gerou um bloqueio lá dentro. A gente tem medo de romper, tem medo de se entregar, medo de trocar de religião. Porque o pai ou a mãe disse: a gente nasceu nessa religião, e teu avô nessa religião, e o teu bisavô nessa religião, e nós não podemos trocar. Eu conheço uma moça que está convertendo conosco aqui, que o pai já morreu, e antes de morrer o pai disse: nunca me vá para essa igreja dos crentes. Era o que ele acreditava ser bom. E agora ela está convertendo, quer Jesus, está apaixonada por Jesus. E eu perguntei para ela, eu disse: como tu te sentes sabendo que teu pai morreu? Não, ela disse, se ele conhecesse o que eu estou conhecendo, ele ia mudar de ideia. Ela conseguiu romper um bloqueio, mas a mãe dela não conseguiu. Porque esse dia tiveram uma discussão e a mãe dela disse: você indo nessa igreja, teu pai vai se virar no caixão. A mãe não conseguiu, gente.
Quanta gente perde de viver o novo, por causa de uma cultura, por causa de uma palavra, por causa de uma sentença de autoridade, que foi, nesse caso, pai e mãe. Então, muitas vezes, o ambiente, gente, de medo, ele gera essa paralisia em nossa vida. Outras vezes temos medo do desconhecido, né? O que não entendemos, isso pode ser proteção, o que não interpretamos, olhamos como uma ameaça na nossa vida. Só que andar com Deus, deixa eu contar uma notícia ruim para ti, é andar no desconhecido. Andar com Deus, gauchinho, é andar no desconhecido, é andar por fé, é andar sem ver e vai conhecendo na experimentação. Tá, aí tu dá mais um passo, prova que é bom. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então, nas coisas de Deus, quando a gente quer conhecer demais, a gente não experimenta. E quando não experimenta, não tem intimidade. Quando não tem intimidade, fica com medo. Agora, qual é o caminho da cura? Falei aqui a origem dos medos, espiritual e psicológico. Irmão, está dando para pegar alguma coisa? Ok? Está te ajudando com alguma coisa? Quero que te ajude. Seja qualquer medo que for, a receita vai te curar. Deus não disse para Josué no texto que nós lemos assim, apenas, Josué, seja forte e corajoso. Ele não disse só isso. Deus disse assim, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Deus dá um motivo para ele ter força e coragem. Deus diz, eu estou com você, eu estou junto nessa peleia. Gente, olha a validação, olha, doutora, o poder psicológico aqui, olha a validação. Josué, vai, que eu sou contigo. É outra visão, gente, do que a gente fazer, sei lá, uma mentalização, ou alguém dizer, vai lá, você consegue, você pode, você isso, você aquilo, e a gente sabe que não pode e não consegue. Essa é a diferença de quem serve a Deus, porque Deus diz, eu estou junto, eu estou na causa, eu estou no negócio. Imagina Deus dizer para o pastor Olavo, faça uma igreja, vai ter um avivamento, porque tu é bom. Deus disse, não, bota a mão esquerda que eu boto a direita, bota o pé que eu boto o outro. E ele agiu por fé no desconhecido, mas sabendo quem estava com ele. Quando Moisés, antes de Josué, ele está indo para a conquista da terra prometida, Deus diz, Moisés, eu vou mandar o meu anjo contigo. Meu Deus, nós já ia dar glória, ia fazer aviãozinho, o anjo está indo comigo. Moisés diz, negativo, eu não quero. O anjo não vai dar, é fraco. Eu só vou se tu vai. Eu vou ficar seguro, Deus, eu não vou ter medo se tu está comigo. O salmista no Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não terei medo, porque tu está comigo. Ele não está dizendo não terei medo porque eu sou o Davi hoje, Davi era esse baixinho aí que veio trazer água aí. Grudou a espada na mão dele numa peleia, ele matou 10.000 homens, e era baixinho, ruivinho. Mas ele tinha medo, só que ele disse, ainda que eu ande pelo vale, imagina um vale de sombra e de morte. Claro que ele tinha medo, mas ele estava dizendo, eu não estou sozinho, tu estarás comigo. Ainda que eu tenha que passar por esse lugar, tu estarás comigo e eu vou atravessar e eu vou chegar do outro lado. Meu irmão, não importa quão escuro seja o vale, importa quem está contigo, não tenha medo. Ele disse para Josué, eu sou contigo. Ele cura quando valida, ele cura quando afirma, tu és um escolhido. Ele estava dizendo a Josué, seguinte, eu te escolhi, eu te chamei para dar sequência ao trabalho de Moisés, tem uma promessa, então assim, seja corajoso, porque eu tenho a promessa, eu te escolhi e eu estou contigo. Gente, olha que validação. É como um pai dizer para uma criança de 3, 4 aninhos, não tem medo, o pai está contigo. A criança tem medo? Claro que não. Não tem medo, porque ela confia no pai que ela conhece. Ou seja, a base para não ter medo não está em nós. A base para não ter medo está nele.
no Senhor. E aqui você começa a entender algumas coisas, e você pode ter razão quando você diz para mim, eu não consigo, irmão, eu sou muito fraco, eu sou muito pequeno, eu não tenho condições. Eu concordo contigo. Por isso você pode acreditar e ter coragem, não porque você é bom, forte, corajoso, mas porque Ele está contigo. Aí você bota o peso nele, o medo nele, e Ele caminha contigo, e você lança fora todo o medo. Gente, está chovendo aí, ó. A Defesa Civil avisou, graças a Deus, acho que não vai acontecer, está aí o prefeito, cuidado e tal, orientações. Quem passou pela enchente, dá ou não dá medo? Se bater água aqui agora, quem passou pela enchente já começa a pensar como é que vai para casa. Medo por causa de uma experiência que você passou. Eu disse passou. Passou e não ficou. A cidade passou. Está passando. Ele está contigo. Então ter medo. Agora ver bater chuva e sair correndo daqui enlouquecido, trancar a casa, aí é bloqueio. Aí te paralisou. Aí deixou de você aproveitar uma outra coisa porque você está vivendo naquela situação. Dizem os estudiosos que a Bíblia fala 365 vezes. Eu acho até que, não sei se é literal isso. A palavra não tenha medo. Diz que é uma vez para cada dia da semana. Não temas. É uma das palavras mais faladas na vida, na Bíblia. Para Abraão ele disse, não temas porque eu sou teu escudo. Veja bem, Deus não diz só não tenha medo, Ele dá um motivo para não ter medo. Não temas, eu estou na frente, eu sou escudo, ninguém te atingirá. Para Maria Ele diz, não tenha medo, porque tu achou graça diante do Senhor. Deus dá um motivo, gente, para nós poder se agarrar com firmeza. Para mim, medos, bloqueios, vêm de uma ferida na nossa real identidade. Quando eu falo real, eu não falo só verdadeira. Eu falo com R maiúsculo que vem do rei. Identidade real. A identidade que você foi formado. Lá no jardim, antes da fundação do mundo, não tinha medo. Uma identidade real, da realeza, do rei. E quando essa identidade foi ferida, o medo entrou. Ouvir o que as vozes dizem, ou o que Deus diz, define se a sua identidade foi ferida, ou se ela ainda está conservada, de acordo com o projeto original. Vamos lá. Nesse fato que Deus chama Adão, e Adão diz, Senhor, eu tive medo e me escondi porque estou nu. Deus questiona a fonte dessa informação. Deus faz uma pergunta para Adão, e ele diz assim, quem te disse que você está pelado? Quem será que falou, gente? O diabo entrou ali. Ou seja, quando Adão diz, eu estou... Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Quando Adão diz, eu estou nu, ele estava escrevendo um livro para Deus. Atrás dessas, estou nu, duas palavras, está dizendo o seguinte, eu te desobedeci. Eu fiz o que tu não disse, que não era para fazer. Eu pequei, eu errei, eu me afastei, eu desobedeci, eu dei ouvidos a quem não devia dar, e agora eu sou pecador, eu me afastei de ti. Tudo isso ele estava dizendo nessas duas palavras. Eu estou nu, e Deus com todo o seu amor pergunta, quem disse isso de ti? Parece que Deus queria restaurar Adão numa palavra de arrependimento ali. Gênesis 3, Mateus 3, Novo Testamento, um novo Adão surge. Ouve a voz do diabo e diz, não sou mais de Deus, sou pecador. Era isso que Adão estava dizendo. Perdi a minha identidade, perdi a paternidade, tudo isso, muito mais ele estava dizendo, por causa da voz que ele ouviu, que foi do pecado, a voz do diabo sentenciando ele.
O diabo de Deus pergunta: quem te disse, Adão? O diabo falou no ouvido daquele homem, na cabeça dele, ele se viu pecador, pela desobediência, recebe a sentença. Gênesis 3, Mateus capítulo 3, diz que Jesus obedece, obediente, com 30 anos de idade, vai a um batismo, se batiza, não porque precisava, mas para dar o exemplo, a Bíblia diz, e de repente o céu se abre. E uma voz foi ouvida por João Batista e os discípulos que estavam ali. Uma presença do Espírito Santo veio sobre ele, e agora uma outra voz para o segundo Adão. A Bíblia fala de Adão o primeiro, e Jesus o segundo Adão. Agora uma voz vem sobre ele e diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A sentença acabou ali, daquele que estava nu, daquele que ouviu a voz de pecador. Agora vem uma outra voz pela sua obediência e diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Meu irmão, você consegue ouvir isso? Porque Adão significa humanidade. Adam, homem, todos. E o segundo Adão, Cristo, também significa uma representação da humanidade. E quando Deus diz: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, você precisa ouvir isso a teu respeito. Isso não é uma palavra só dita a Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, mas a todo aquele que crê e todo aquele que obedece a sua palavra. Essa mesma voz é dita no céu, você precisa ouvir essa voz que te valida. Se você tem dúvida que você, considerando que você é uma pessoa que crê na palavra, que obedece a Deus, que vive de acordo com a palavra, você precisa levantar a tua cabeça e dizer: eu sou esse filho aí. Porque essa cura da tua identidade vai fazer você perder os medos, os bloqueios, os complexos na tua vida. Não é se achar, é saber quem é. Meu Deus, gente, perdi o sermão. O Espírito Santo trabalha para restaurar a identidade quebrada até hoje. Homens, mulheres, jovens, não há um que ele não restaura. Adolescentes que chegam já, esse dia eu vi uns adolescentes conversando, uma menina de 14 anos, eles falando que um rapaz não quis ela, porque ela já estava muito rodada. Misericórdia, identidade ferida. Identidade do original que foi criado quando essa menina estava no ventre da mãe. Deus tinha um plano, ela tinha uma identidade pura, perfeita, ela não tinha falha, não tinha mancha na identidade, mas a vida, assim como ela, eu e você também, a vida vai manchando, vai ferindo, vai deturpando a identidade real, e quando vê já não nos conhecemos mais. Deus não precisa te dar uma identidade nova, você só precisa entender qual é a tua real identidade, que é do Rei. Entender a tua ideia. Meu irmão, eu fico brabo, eu fico macho quando alguém fala dos meus pecados passados. Eu digo: que coisa linda, abriu a porta. Porque se tem alguém que tem consciência de que foi perdoado, que tem consciência de que aprontou, eles vêm falar: pastor Olavo, esse cara aí aprontava, não sei. E eu: pastor, deixa eu te contar umas que tu não sabe. Só tem validade, tem data de validade essa informação, é 2008. Vou te contar mais que eu fiz de 2008 para trás. Porém, pastor Olavo, a Bíblia diz, o senhor sabe, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu recebi perdão de Deus, eu sou perdoado, eu sou branquinho como um que está nascendo novo aí agora. Porque aquilo eu não faço mais, acabou, passou. Isso é identidade, é saber: eu fiz, não faço mais, e fui perdoado, sou filho de Deus, sou amado de Deus. Não sou hipócrita, não sou falso, não escondo, exponho minha vida, não tenho medo, porque eu preciso expor o perdão que Ele concedeu. Ora, se tem que falar de um lado, tem que falar do outro. Pedrinho, ele me perdoou. O Pedrinho via eu fugindo da polícia, ele lá na frente da casa dele: Pedrinho, aquela sexta-feira de noite foi apagada. A Bíblia diz que ele lançou no mar do esquecimento, e dos teus pecados não me lembro mais. Você é filho. Gente, o Espírito Santo faz isso quando entra dentro de um homem, de uma mulher. Tenha você feito o que foi, não importa, Ele perdoa e restaura como filho. É como que Adão voltasse ao jardim original, e ali não tem mais medo, e ali não tem mais bloqueio. É tremendo demais.
Gente, nós recebemos muitas vezes dos nossos pais, ou das pessoas que nós admiramos lá na infância, professor, líder. Eu escrevi no meu livro, quem leu vai ver, um diretor da escola que eu estudava, disse para mim, você não tem condições de passar era uma escola federal com 900 e poucos candidatos, 120 vagas. E Deus me agraciou, gente, pude passar naquela escola federal, estudei, foi uma formação pessoal para a minha vida, porque alguém disse que eu não podia passar, e aí eu me enfiei nos estudos, aquele cara só me ajudou, mas uma sentença de uma autoridade. Muitas vezes, pais, a gente não presta atenção no que está fazendo nos filhos. Vou contar uma experiência aqui. A Isabela, a minha do meio, elas não tiram nota baixa, gente. É menos de 9, para elas é ruim. Para elas. E eu não cobro isso. Mas elas viram minha média na faculdade é 9,3. De todos os anos da faculdade, 9,3. E elas, então, quero tirar 9. E pela primeira vez, a Isabela veio com um 78. Em vez de 100, em vez de 90, 80 que fosse. E ela estava com medo de mostrar o boletim. E a Solange disse, a Isabela tirou uma nota ruim aí. Agora, quando eu era criança, 78 já era o máximo, né? Eu pensei, meu Deus, a menina está o mínimo. E ela está com medo de te mostrar o boletim. Eu estou falando para você sobre afirmar a identidade nos teus filhos. É uma atitude, e você pode botar essa identidade fora. E aí eu peguei o boletim e disse, vem cá, Isabela, vamos dar uma olhada no teu boletim. Até porque cada 100 que elas tiram, eu dou 80 pila. Amanda botou 6, 100, 480 conto. Aí, eu peguei aquele vermelho que tinha do 78, e eu disse, foi bom, né, aqui e tal. Pai, eu fui mal em ciências. Olha aí, pai, ficou vermelho, nunca na vida teve uma vermelha. E ela já estava se cobrando. Eu disse, vem cá, Isabela, afirmação de identidade. O que tu quer ser na vida? Porque meu pai me xingava. Claro que era 30, 40 que eu tirava, né? Mas me xingava. E você também, nunca vai dar nada, você é burro mesmo. Tem gente que está aqui dentro que ouviu isso. E aí eu disse, o que tu quer ser na vida, Isabela? Tu não quer ser empresária? Tu disse que quer comprar minha empresa? Então tu vai lá e diga para a tua professora... Diz para a tua professora, que o pai mandou dizer, que tu não precisa saber nada de ciências. Ela chegou a mudar o semblante. Irmão, tu fez errado. Entre a professora dela ficar braba e eu ferir a identidade da minha filha, eu disse, tu quer ser empresária. Quanto tirou em matemática financeira? Você tem lá matemática financeira, 98. Está feito. Para quem quer ser empresário, isso aí é bom demais, tu não vai ser cientista. 7 e 8 está bom para passar. Gente, ela mudou na hora. Ela se alegrou, ela foi lá e mudou o semblante dela. Validação. Não trabalhar na crítica. A Esther veio um dia, carregou uma coisa lá que tinha para levar lá em casa, e ela disse assim, pai, olha quanto eu carreguei. E aqui tem muita gente aqui que vive assim. E eu botei a mão na cabeça dela, eu disse, nossa, tu é forte. Falei 3 vezes. Tu é forte, Esther, tu é muito forte. O que ela estava querendo mostrar? Validação pelo serviço. Eu carreguei, eu fiz uma coisa boa. Tem muita gente que vive aqui querendo ter valor pelo que faz. Você não tem valor pelo que faz. Você não tem valor pelo que tem. Você tem valor por quem é. A tua identidade em Deus não é pelo que tu produz. Faz uma loucura para agradar o pastor. Produz, enche a célula de gente, isso é bom, tá? Faça muito, mas desde que você não queira dizer que você é bom por aquilo que faz, ou que você é ruim por aquilo que não consegue fazer. A tua identidade não está nisso, não é pelo tanto que carrega, ela é minha filha, e ela é inteligente. Validação. Afirmação, é isso que Deus fez com Josué. Pastor, eu não sabia, eu já fiz errado a minha vida inteira. Não há problema, mude a partir de hoje, você tem netos para ajudar. Você tem a você mesmo para não querer se validar pela produção, ter valor pela produção, ter valor pela performance. A performance cansa. Mas então não tem que fazer? Tem que fazer por causa de quem tu é e não fazer para ser.
Jesus passava 3, 4 dias sem dormir, viajando de um lado para o outro, evangelizando e pregando, mas não para ser o filho amado. Ele já era o filho amado desde o primeiro dia que foi chamado. Então ele fazia porque era e não fazia para ser. Quem você é? Quem você é? É isso tudo? Então faça. Porque você é. Porque você já tem um DNA aí dentro. Ah, meu Deus. Gente, Timóteo diz assim para um discípulo amado. Não. Paulo diz para o discípulo Timóteo, é o nome dele. 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo 1:7. Olha o que ele diz para o menino. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, né? Mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Próximo. Vou ler aqui. Porque Deus diz assim, ó, vou ler aqui. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas. Paulo diz para Timóteo, lembrando das tuas lágrimas. Esse menino estava com algum problema. Estava desanimado. Para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti habita, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e também na tua mãe Eunice. Olha o que Paulo está fazendo com esse cara aqui. E estou certo de que também habita em ti. Ó, tu tem uma herança, tua avó, tua mãe serviam a Deus, não sei o que tinha com o pai e o vô aqui. Mas ele não olha para o negativo, Paulo olha para o positivo. Acha uma validação, tua avó e tua mãe tinham uma fé viva. E essa fé habita em ti. Restauração da identidade. Por este motivo eu te lembro, Timóteo, que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Aqui já entra agora a identidade de quem sabe quem é. Paulo está falando como quem sabe quem é. Ó, Timóteo, desperte, é porque está dormindo, né? Desperte o dom que há em ti, de Deus, que existe porque eu coloquei as minhas mãos sobre você, e você tem um dom, desperta esse dom. E o próximo diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não nos deu o espírito de covardia, diz uma Bíblia. Deus não nos deu, ele fala para Timóteo. Gente, olha que discipulador esse Paulo. Ah, que pastor esse Paulo. Não sei o que Timóteo estava passando, mas Paulo afirma a sua identidade, afirma seu chamado em Deus, afirma a sua herança que ele tinha. Aí você diz para mim, eu não tenho herança, meus pais não serviram a Deus. Você será a herança dos teus filhos. Os teus filhos, netos podem dizer, eu vou imitar a coragem, a ousadia, a fé que tinha no meu avô, no meu pai. Se você não pode dizer, eu também não posso. Mas eu quero ser essa referência. Por que Paulo faz isso, gente? Porque ele sabia quem ele era. Primeiro, para Paulo gerar a identidade de alguém, ele sabia quem ele era. Você vai ler, pega aí depois em casa, todo o primeiro versículo de Romanos, Coríntios, vai indo para frente, em Filipenses, Tessalonicenses, Paulo escreve assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Isso é identidade. Ele diz assim, primeiro o meu nome, a pessoa que eu sou, depois o cargo que eu tenho. Ele não dá carteiraço dizendo, eu sou o apóstolo Paulo. Ele diz, Paulo, homem de Deus, filho, humano, perdoado, sarado, chamado para ser apóstolo. Aí vem o cargo depois, mas ele sabia quem era e o que carregava. Ele tinha autoridade para falar, porque tinha aprontado pior do que eu, tá, deputado Joel? Pior do que eu. Mandava matar gente, perseguia os crentes, em nome da sua religião da época, era Saulo, o nome dele hebraico, o nome dele em grego Paulo, e mandava perseguir os crentes, mandava matar crente, achava que estava fazendo uma coisa boa. De repente ele se encontra com Jesus e a sua vida é transformada. A sua identidade não é revelada uma nova, é restaurada a original que ele tinha. E agora ele serve a Deus. E ele diz, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Fui restaurado minha identidade. Meu irmão, você não fez nada pior que Paulo. Duvido que alguém aqui fez o que esse homem fazia.
E Deus olhou, esse cara é tão ruim para o errado, ele vai ser tão bom para mim, no meu reino. E das 26, 27 livros do Novo Testamento, ele escreve 13, está ministrando a nossa vida ainda hoje. Paulo já havia sido curado a sua identidade, ele não tinha medo. Ele não tinha medo. Porque todo encontro com o amor de Deus lança fora o medo. Aí você diz, mas eu já encontrei o amor de Deus. Eu sou crente, eu sou fiel. Então é psicológico. Então é uma sentença, então é uma palavra. Então é um trauma que você tem. E a palavra de Deus também cura isso aí. Meu irmão, dá o passo que tem que ser dado. Tinha aquela, olha ó. Eu me arrepio só de olhar aquilo. Fomos fazer um serviço uma vez num prédio, era vidros para fazer bem alto. Eu subi lá em cima e eu disse para o cara que estava comigo, rapaz, tu não tem noção que eu tenho medo de altura. Ele disse, sabe o que está fazendo aqui em cima? Não, eu tenho medo, mas não é porque eu não vou subir. Com medo, sem medo, eu tinha que subir. Dá o passo. Dá o pulo que precisa dar para, quem sabe, você viver essa nova história da tua vida. E esse medo que eu vejo nas pessoas, gente, e que a gente conversa, é o que me levou a escrever esse livro aqui, ó. Aqui eu falo, não vou pregar, eu tinha anotado aqui e vou resumir sobre Gideão. Eu chamo ele de medroso, Baraque de medroso, Gideão de complexado e Jefté de marginal, porque essa era a realidade das vidas que eles tinham. Gideão era complexado, e a Bíblia diz que Gideão tinha medo. Quando Deus manda derrubar o altar dos deuses lá, ele foi escuro da noite porque tinha medo, diz a Bíblia. Como Deus chama para ser guerreiro um homem que tem medo? Um homem que estava nos seus complexos, escondido, malhando trigo. Esse livro foi escrito porque Deus mandou escrever para pessoas que têm medo e não têm identidade curada. Uma irmã terminou de ler agora esses dias, e quase 40 anos de idade, ela disse, na hora que eu terminei de ler o livro, voltei a estudar, fiz a minha matrícula. Despertou a identidade que ela tem. Esse de criança, tem lá atrás, tá gente, já vou fazer propaganda, Solange tem uma promoção lá. 12 medos das crianças, medo de falar em público, medo de escuro, medo de bullying, medo de dividir o que tem, gera uma criança avarenta, e outros medos. A psicóloga ali pegou, porque eu vejo essa dor, pessoas que dizem, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições. Não, eu sei, mas aqui no livro eu explico que Deus é o que dá a condição, assim como deu a Josué. Ele te capacita, Ele te orienta, e a partir da tua obediência, Ele faz uma coisa extraordinária. Para encerrar, gente, deu para entender alguma coisa, deu para aplicar na vida prática? A filosofia, eu acho que é Sócrates, diz assim, o segredo para uma vida de sucesso é conhece-te a ti mesmo. Né? Filosofia, conheça-te a ti mesmo. Tá, ajuda, é bom se conhecer. Numa guerra, eles dizem que para você ter êxito, precisa conhecer o inimigo. Também é bom. Conhecer as estratégias do inimigo. Mas eu vou te dar algo totalmente novo hoje de noite. Jesus disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32, 36, 32. Não é, essa frase não foi o Bolsonaro que inventou. Essa frase foi Jesus de Nazaré que disse assim, ó, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Dos medos, dos bloqueios, de tudo, do inferno, do pecado, diz que tu serve. Quando Jesus estava dizendo, você vai conhecer a verdade, e depois ele disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, e eu sou a vida. Quando ele está dizendo, conheça a verdade, ele está dizendo, conheça a mim. E o conhecer da palavra, o conhecer de Jesus, não é ler a Bíblia apenas, é ter intimidade com Ele, porque a Bíblia fala dEle. Ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a água, quem comer, quem beber de mim não tem mais fome, não tem mais sede. Não é uma questão de comer Bíblia, meu irmão, é uma questão de comer dEle, do corpo dEle, da intimidade com Ele. E intimidade, conhecer, é isso que você fez quando conheceu a sua esposa, quando conheceu o seu marido, que gerou filhos, que gerou fruto. Conhecer a Deus é ter relacionamento íntimo com Ele.
Então, quando a filosofia diz que o segredo do sucesso na vida é conhecer-se a si mesmo, eu quero ir um pouco além. O segredo do sucesso na vida é conhecer aquele que me criou. Você pega um manual de uso desse telefone. O criador desse telefone conhece ele, já morreu, mas conhecia melhor do que ninguém. Aí ele fez um manual para passar aquilo que ele queria que fosse o propósito desse negócio, para quem lesse poder usar. Agora imagina você sentar com o criador desse negócio. E ouvir ele, e conhecer o propósito, o plano que ele tem, através desse aparelho, dessa criação que ele fez. Era isso que Adão botou fora. Ele sentava com o Criador, e ele conhecia o plano e o coração do Criador para as suas criaturas. É isso que um crente descobre quando entra no seu quarto e ora e conhece a verdade. Assim como você entra no conhece a tua esposa, estão entendendo, irmão? Para mim não falar abertamente, porque está gravado. Quando você conhece no teu quarto o teu Criador, Ele vai te falar todo o propósito que Ele tem para a sua criatura. Ele vai falar toda a identidade, como é que você é. Ele conhece peça por peça, Ele conhece pensamento por pensamento. O salmista disse, o Senhor é o que sonda os corações, Ele me conhece. Tem um outro salmo que diz assim, tu me sondas e me conheces, ainda a palavra não saiu da minha boca, e tu já sabe, por quê? Porque Ele é o que te criou, Ele é o inventor desse negócio aí. Então conhecer Ele, meu irmão, é maior do que conhecer o inimigo da guerra, e é melhor do que se conhecer a si mesmo. Conheça aquele que te inventou. Os medos vão acabar, porque Ele vai dizer, não, esse plano aí de você ficar travado, eu não tive para ti. Não tá no manual isso aí que você está fazendo. Esse aparelho não foi criado para isso. Esse aparelho foi criado para triunfar, esse aparelho foi criado para vencer, essa vida foi criada para ser a minha representação na terra. Ei, você é minha imagem. Se você conversar com o Criador, Ele vai dizer isso. Irmão, mas eu não ouço Deus. Eis que te apresento. Ouça Deus, leia a Bíblia em voz alta e tu vai ouvir Deus. Ele vai dizer, eu te criei para dar fruto, eu te criei para manifestar amor, eu te criei, quem sabe, prefeito, o propósito é mudar a história dessa cidade, é representar e ser um representante de Deus naquele lugar, para mudar vidas. E você, qual o propósito? Tem que conhecer o Criador, mas a gente fica vivendo com medos, porque a gente ouve a voz, não daquele que criou, mas daquele que quer destruir. Quando Adão disse, me escondi porque tive medo, e Deus disse, quem te falou? Ele estava ouvindo aquele que queria destruir. Esse mesmo que queria destruir Adão, estou encerrando, irmãos. Ele vai até Jesus para testar se Jesus tinha entendido a frase. Deus diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o Espírito o leva para o deserto. E a primeira pergunta que o diabo faz para ele é, se tu é mesmo o filho? Bota dúvida na afirmação de Deus. Você não ouve isso todo dia? Se tu é mesmo filho, isso não está acontecendo contigo? Se tu é mesmo filho, Jesus não ouviu aquela lorota que já tinha enganado um homem, uma humanidade inteira. Jesus disse, não preciso de pão agora, porque eu estou comendo da palavra do meu Pai. Sabia quem ele era, ele tinha ouvido a voz um pouco antes, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, e aquela voz foi com ele para dentro do deserto. Meu irmão, quando você ouve a voz daquele que te salvou, essa voz vai contigo para dentro do deserto, e não importa a prova, você vai levantar a cabeça e vai dizer, eu sou esse filho que ele disse. Tudo vai ser contrário em alguns momentos, tudo vai dizer que não, mas você não pode dar ouvido a essa voz. Mas o meu pai disse, porque minha mãe disse, porque eu me criei assim. Chega! Fui violentado, fui abusado, fui enganado, fui traído. Chega! Isso tem que acabar hoje. Se uma pessoa entender essa mensagem essa noite, eu sou um homem feliz. Se uma pessoa sair daqui e disser, chega, eu não vivo mais por medo, eu vivo por fé. Diga assim, eu sou filho. Mas creia no que você está dizendo, diga, eu sou filho de Deus. Tem perdão para mim.
Você precisa acreditar nisso que você está falando. E você precisa, quem sabe, repetir isso 1000 vezes. Se você tem dificuldade de ser uma esposa sábia, comece a declarar: Deus me dá sabedoria, eu sou uma esposa sábia, tu me formou para ser sábia. Homem, se você tem complexo de não ser um provedor, comece a declarar: eu serei o maior provedor dessa casa. Não só financeiro, de tudo. Mas enquanto você diz: eu não sou mesmo, eu não sou mesmo, eu não sou mesmo. Por isso que nós temos uma geração de homem banana. Aí as mulheres são metidas, não são, estão assumindo um lugar que alguém deixou em branco. Homem, morra pela tua esposa, assim como Cristo morreu pela igreja. Se doe por ela, viva por ela, seja o homem da casa. A sociedade carece de homens. E aí a mulher honra e respeita o seu marido. Está lá na palavra. Mas está tudo distorcido. Por quê, gente? Porque a identidade revirou tudo. A identidade está manchada. Nós precisamos de uma restauração de identidade real na nossa vida. Fique de pé. Como vencer esse bloqueio, esse medo? Resumo: exponha o medo. Exponha. É parte da cura. Fale com alguém. Procure um discipulador. Procure uma mesa que fala de Deus. Procure alguém. A psicologia diz que quando você fala, você diminui o peso na sua consciência. Confesse. Aqui agora eu vou já fazer um convite. Nós vamos orar com pessoas aqui. Quem sabe alguém que vai orar, você diga o nome, fale o medo, fale o bloqueio. Se é mais íntimo, quem sabe não precisa, ou confia a alguém, e essa pessoa vai orar com você. Eu já posso ouvir uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu posso ouvir uma validação do céu vindo sobre você. Eu posso ouvir o céu dizendo: Josué, seja forte e corajoso. Eu sou contigo, por onde quer que andares. Segundo passo: receba a afirmação de Deus. Não só ouça, receba no teu coração. Eu acho que eu não sou. Não, você é. Você pode ser se não é. Restauração de identidade de filho. Identidade ferida gera limitação. Identidade curada gera destino. Tem gente sem destino porque tem uma identidade ferida. A sociedade está aí, homens da política, da administração, que honra ter um deputado aqui do nosso interior. Mas a sociedade, deputado, prefeito e vereadores, carece de pessoas que sabem quem são e para que foram chamadas. Cada vez mais carece. As empresas, a tua casa, a empresa que você trabalha, carece de homens e de mulheres que não vão empinar o nariz, mas que vão levantar a cabeça e dizer: nesse ambiente eu consigo resolver essa confusão. Eu fui chamado para isso, eu tenho uma palavra de paz, eu tenho uma direção, eu sei para que eu fui chamado. Quando restaura a identidade, a gente entende o propósito da nossa vida. Por que estamos ali? O que vamos fazer ali? Porque Deus nos plantou naquela tribuna com autoridade? Porque Deus deu para esses homens esse cajado? Porque Deus deu para o pastor esse cajado? Porque Deus lhe deu autoridade onde você está? Tem um propósito, gente. Mas ferido não dá para ir adiante.